Olá, bem-vindo e bem-vinda ao 7º episódio do podcast Papo de Máquinas, o programa para quem precisa estar informado sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Todo mês a gente tem um encontro marcado aqui, para tirar suas dúvidas, apresentar soluções e te mostrar o que é de novo no universo de equipamentos e serviços para esses segmentos. Tudo isso com o know-how da Brasif Máquinas, que está há 57 anos nessa estrada com o compromisso de oferecer o melhor em soluções integradas com foco na relação custo-benefício, mas sem abrir mão da excelência e da responsabilidade. E quem está nessa estrada há mais de meio século sabe bem que tudo nesse mundo chega uma hora, vai precisar de manutenção para não parar. Não tem jeito, pode ser a máquina que for. Se você está assistindo a gente por vídeo, já viu a lataria aqui e entendeu do que eu estou falando, não é verdade? Até maquinário pesado, forte, uma hora ou outra, pede uma recalchutada. Brincadeiras à parte, a manutenção do equipamento na sua operação, não importa qual ela seja, é um ponto crucial para manter a produtividade alta e a relação custo-benefício favorável. Tem um estudo indiano interessante publicado na Revista Internacional de Tecnologia e Pesquisa em Engenharia. Esse estudo é de 2020 e diz que entre 30% e 40% do aumento de custo em projetos de construção civil vem da supervisão inapropriada de equipamentos. Mas mesmo sendo muito cuidadoso, a manutenção preventiva tem limites. É quando a opção pela reforma da máquina aparece. Você sabe qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Qual a hora de optar pela reforma do seu equipamento? Quais as vantagens e desvantagens desse serviço? Meu nome é Caio Corrêa e está começando então mais um episódio do Papo de Máquinas. Hoje aqui, novamente, com uma mesa recheada, eu tenho de novo comigo Kleber Alves, que é gestor de pós-vendas da Brasif. Como é que você está, meu querido? Bom demais, e você? Estou excelente, melhor agora. Chique. Rafael Fácio, que também é coordenador de serviços da nossa Brasif. E também o Fábio Oliveira, que é gerente de marketing de peças da Case. Como é que você está, querido? Super bem. Como você já falou, melhor agora. Essa fala é minha, mas se antecipou, mas eu repito você. Melhor agora. Queridos, então sejam muito bem-vindos. Vamos começar a conversar. Um episódio super especial hoje, porque tem superzinho no final. Então fica até o final com a gente, que a gente já vai revelar para vocês. Vamos começar então falando assim. Quem tem equipamento da linha amarela já deve ter orçado, ou pelo menos ouvido falar em reforma da máquina, né? Então, mas antes da gente entrar nos detalhes, em todo o processo e tudo mais, a gente precisa esclarecer um negócio, que é o que é exatamente uma reforma de máquina da linha amarela, né? Quando que é hora de considerar esse serviço, quais são os sinais que a máquina apresenta que, putz, acho que está na hora. Sim. Vamos lá. O pessoal, às vezes tem um conceito antigo de reforma, era você parar o equipamento, desmontar ele inteiro e remontar o equipamento trocando tudo que fosse necessário, né? Hoje, em função do dinamismo, do tempo e até da forma com que os clientes tratam o seu equipamento no dia a dia, a gente considera a reforma, às vezes, você fazer a reforma de um componente principal, como uma transmissão, como um eixo, como um sistema hidráulico. Então, a gente pode fazer reformas parciais do equipamento, tá? E aí você perguntou qual é a hora de fazer, quais são os sinais. Tem um orímetro específico? Não, assim? eu acho que orímetro não, porque hoje quando a gente fala de máquina de linha amarela, máquina de construção, eu tenho máquina de construção trabalhando na agricultura, né, fazendo preparação de solo, eu tenho na indústria, mexendo com resíduo ou com qualquer tipo de material movimentando de um lado para o outro, eu tenho nas cidades trabalhando com construção, então falar um orímetro médio não se aplica, né? E a condição de trabalho interfere muito na longevidade do equipamento ou na necessidade das intervenções. O que a gente considera é o seguinte: quando o seu equipamento começa, você conserta uma coisa, ele quebra outra, conserta uma coisa, ele quebra outra, o equipamento está te avisando que já tem muita coisa fragilizada, que era de você parar, fazer uma análise um pouco mais profunda e aí decidir, vamos reformar alguma coisa aqui, vamos fazer uma manutenção mais pesada, para evitar que essa quebra sucessiva comece a comprometer todo o equipamento e aí o negócio perde o controle. Então, exatamente. é um a gente sempre fala aqui, gente, máquina parada é prejuízo. Um tempo entre falhas, né? Um tempo entre falhas muito curto. E o orímetro, né? Ele direciona você, né? Alguns componentes, realmente, pelo orímetro, você consegue... Sim. Né, prevenir, né? Um freio, uma transmissão, um motor. Mas quando a gente chama de reforma, né, que a ideia é assim, a palavra às vezes assusta alguns clientes. Reforma, eu tenho que levar minha máquina, desmontar inteira e fazer, vai ficar absurdo e tal. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? A ideia é identificar, né, itens de desgaste que já estão, né, com a vida ali
baixa, né? Já para quebrar. E itens que a gente identifica que faz sentido fazer agora uma reforma. E itens que já estão para ser reformados. Então, a gente vai por etapa, né? Eixo, transmissão, hidráulico, reparos. Então, são esses componentes que a gente faz um mix ali e reforma o cliente. A gente costuma chamar de conjunto gerador, né, Kleber? Porque o que significa isso? Eu levei minha máquina para a oficina e aí, nessa análise que está sendo feito equipamento, a gente descobre que, vamos lá, a transmissão precisa ser desmontada. Então, esse é o componente gerador da reforma. Tá. Porque, de fato, é a transmissão que vai ser desmontada, reformada. Poxa, eu estou reformando a transmissão. Eu já tenho mais uma série de outros pontos na máquina, que tem um chicote que está com probleminha, eu tenho um vazamento. Por que eu não expando essa manutenção aqui e faço um apanhado e levanto essa máquina consertando esses outros pequenos? Então, na verdade, o conjunto gerador é aquele que é o principal motivador da reforma. E o periférico, ele vem nesse bojo, né? Vem nesse contexto. No caso do nosso programa de reforma, gerando benefício para o cliente. A gente vai falar um pouquinho mais à frente qual é o benefício de agregar essas outras intervenções. Exatamente. De certa forma, vocês já estão entrando nisso, mas vamos supor, né, que eu seja um cliente, eu decido que, poxa, eu preciso realizar a reforma do meu equipamento, né, na Brasif. Qual que é o passo a passo? Quais são as vantagens de fazer uma reforma de máquinas case com a Brasif? Bom, primeiro eu vou falar da vantagem e depois eu vou te falar do passo a passo, tá? Vai lá, só antes de que você comentou uma coisa legal da reforma com a Brasif. Lembrando que isso é um trabalho Brasif e Case. Sim. Né? Então, assim, sempre essas duas empresas em parceria, que esse é o sucesso desse negócio. Se não tem essa parceria, se só a Brasif tomasse a decisão ou só a Case, não seria esse sucesso dessa reforma. Né? Onde tem os benefícios que o Fábio vai comentar aí. Mas só. Essa acho que já é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. As duas vendedor autorizado, né, gente? As duas empresas querem Então, estão investindo muito nesse sucesso, né? Para deixar o cliente mais satisfeito, operacional e cativo com a gente, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que essa parceria concessionário-fábrica. Bom, primeiro, concessionário é a cara da fábrica na rua. Né? Quem fala com o cliente, é quem toca no cliente, quem toca no equipamento do cliente. E quando a gente faz um programa de reformas como esse, que tem o suporte da fábrica e a operacionalização do dealer, é sucesso. Né? Vantagem, você tem a engenharia da fábrica por trás, então tem uma dúvida, tem uma questão técnica. Hoje, as máquinas cada vez têm mais eletrônica, você tem módulos que comandam transmissão, motores. Então, às vezes, uma falha que deixa de ser mecânica e passa a ser eletrônica, ou é a implicação dos dois, às vezes você precisa da engenharia para poder falar, olha, esse sinal está dizendo que você precisa fazer isso. Ou na hora de calibrar, montar um componente complexo, né? O concessionário, lógico, tem todas as ferramentas que a fábrica exige para ser homologado, tem os treinamentos do mecânicos, que isso só o concessionário tem, e como eu falei, além disso tem a fábrica por trás dando suporte. Então, eu acho que o maior dos benefícios é a garantia de que está sendo executado um trabalho por quem realmente conhece o equipamento parafuso a parafuso. Né? E aí você perguntou também... bom, e aí vamos falar de vantagem? Tem questão de econômica, que é valor, é peça, é desconto, é garantia, é um pacote. Transporte, né, quando a gente leva em consideração. Isso é um negócio bem interessante que a gente também disponibiliza para o cliente. Que nós temos Brasif faz frete pra caramba, gente. Então... A gente está se movimentando o tempo todo. Como a gente tem um sistema de transporte, né, agregado com máquinas, né, que nós vendemos as máquinas, coletamos em vários estados, entregamos para o cliente, a gente tem um poder forte de frete para o cliente que não tem ali a disponibilidade de enviar o equipamento. Buscar o equipamento dele, né? Então a gente consegue lá. Primeiro, né, a gente tem uma situação muito interessante também para aquele cliente que, cara, minha máquina não está ruim assim que eu estou vendo, não tá a transmissão, não tá com o eixo, mas já tá com, aí entra no orímetro, já tá com o orímetro alto, só que eu não tô vendo o problema. Nós podemos fazer uma visita, fazer uma análise do equipamento. Vou te cortar. Deixa eu falar uma vantagem aqui. Depois você tá falando passo a passo já. Quer ver? Ó, deixa eu te falar uma outra vantagem que é muito importante. No nosso programa de reformas, quando o equipamento, quando a reforma é aprovada, todas as peças que são aplicadas no componente, as intervenções que os mecânicos fazem vão para o registro que vai no banco de dados da CNH. Então vai para a fábrica, vai para a case. Tá? O cliente vai vender essa máquina em algum momento. Ele pode pedir
né, que a gente faça a impressão desse documento e ele pode provar para quem está comprando o equipamento dele que as intervenções foram feitas na hora tal, que essas peças foram trocadas, que as peças genuínas foram utilizadas no equipamento dele. Então ele ganha um certificado. Então digamos que o cara tem a máquina lá por 10 anos, 12 anos e ele fez ao longo desse tempo algumas reformas, que é comum, uma máquina que tem alto nível de utilização. Ele pode provar que apesar de ser uma máquina com orímetro alto, uma máquina já um pouquinho mais velhinha de ano, mas que ela tem a condição dela operacional muito boa, porque as reformas foram feitas no concessionário com peças genuínas. E esse documento, só a fábrica, só a Brasif consegue dar para oferecer para o cliente. Desculpa te cortar, Clebão, que essa era uma grande vantagem que a gente não podia deixar de falar. A gente está aqui para isso mesmo, né? E aproveitar o momento, senão acaba passando despercebido. Mas voltando então nessa parte, que eu acho muito interessante, que é uma excelente vantagem para o cliente, que qualquer outro lugar cobra para você ir lá, tudo, lógico, nada de graça nesse mundo, né? Mas a Brasif, junto com a Fábio, tem essa ideia de ir lá para o cliente, se precisar, sugerir para ele o que ele tem que fazer na máquina dele. Sim. Porque às vezes o cara não consegue, às vezes o cara não tem uma grande estrutura. É uma decisão feita em conjunto, né? E a gente fala, cara, eu consigo mexer, eu estou olhando sua máquina aqui, você precisa trocar embuchamento, fazer a parte hidráulica de mangueiras e esses reparos, e o seu freio está com 40%, 70% de vida. Sugestão é trocar agora. Porém, você tem isso aqui. Só como você já está gastando com a oficina, com o transporte, por que não já aproveitar esse custo que você não vai ter? Já está dentro do pacote, né? Você já está dentro do pacote. Porque aí você vai lá e fica trocando itens a itens, toda hora máquina parada, deslocamento, custo. E os descontos são muito diferentes de um plano desse contra uma compra diária, né? Então, eu queria aproveitar que você me deixou, né, você me forneceu aí a melhor deixa, porque uma dúvida frequente que os nossos clientes têm é reformar a máquina usada ou comprar uma nova, né? O que deve ser levado em conta, como que a gente toma essa decisão? Então, isso é um assunto que a gente estava até discutindo algumas vezes, né? É algo bem, assim, interessante de analisar, né? Primeiro, o cliente tem que estar analisando a sua operação, né? E desgaste do seu equipamento anual, para ver se faz sentido você manter um plano de manutenção, de reforma, né, com a máquina, ou se troca para uma máquina nova, né? Porque os custos são muito diferentes. Exato. Você tem uma máquina hoje, vamos falar de uma Reto que é um pouco mais fácil de pontuar, né? Uma reforma para você deixar sua máquina em condições, olhando a visão de mercado geral, fazendo uma média de operações, você gasta entre 100, 120, 80. Isso é uma intervenção bem pesada. Um negócio né, bem feito mesmo, para deixar, que nem eu, de novo, por que eu falei isso? Porque eu falo para deixar a máquina operacional. Então, sem perfumaria, né? Eu quero a máquina operacional, eu quero ficar ali, eu tenho uma atividade anual agressiva, vamos dizer assim. O que eu preciso fazer para deixar minha máquina operacional no ano? Estou falando médias, tá? Porque tudo é detalhes, né? Sim. Então você vê que esse valor, você vê na sua máquina e colocar esse valor, uma máquina nova, né? Tem uma diferença. Né? Porque eu estou falando de uma intervenção top. Mas muitas vezes vai ser 30, 70, 60 mil. Deixa eu pegar o gancho no Clebão. São valores simbólicos, tá? Porque tudo depende de como está a máquina. Exato. Acho que esse é o grande ponto e é o que pode dar subsídio para a decisão de comprar ou reformar. Como eu falei no começo, a reforma não é necessariamente desmontar a máquina inteira. Isso. Então, às vezes, o cliente trabalha com uma operação que ele trabalha desmontando, com muito material agregado, né? Então, o que força? Eixo dianteiro, força a transmissão, tá? Vou usar esse exemplo. Ele precisa reformar a máquina inteira, sendo que é só o eixo dianteiro e a transmissão que estão mais desgastados. Poxa, não, vou fazer a reforma do eixo dianteiro, da transmissão, e aquilo que eu falei, vou aproveitar, vou trocar uma lâmpada quebrada, vou fazer um catadinho para deixar a minha máquina bacana de novo. Por hora que ele faz essa conta, seguramente o desembolso é muito menor do que o desembolso de comprar uma máquina nova, né? A decisão por reformar ou comprar, ela tem que entrar numa análise do cliente de bolso, né? Eu posso desembolsar quanto agora? Qual o valor residual do meu equipamento? Vender no estado que ele está, vai valer a pena? Porque tem que lembrar, às vezes ele vai ter que desfazer do equipamento que ele tem, que está precisando de uma intervenção pesada, então já não vale o valor de mercado, vale menos. E qual que é a diferença entre o valor que ele pega do equipamento dele e o desembolso para o novo? O que a gente costuma dizer é o seguinte: se você fizer as intervenções na sua máquina de forma bem planejada, organizada, deixar a reforma ser decorrente de desgaste mesmo, de trabalho, de muito tempo, a reforma vale a pena, porque você consegue
da característica da sua operação, decidir qual parte dela você vai fazer interferência ou não. Então, parece que é meio fugir da resposta, mas não é não. É porque a reforma hoje ela dá múltiplas opções. Ou fazer a máquina inteira, ou fazer... Porque ela é, desculpa até... Não, que é isso que eu Porque ela é parcial. Exato. Né? A ideia dela não de novo, né? A gente quer tirar essa ideia da reforma. É que nem quando vende contrato de manutenção. O pessoal fala contrato, todo mundo fica com medo. Puta, contrato, tem um monte de regra, lei, que tem que ter, lógico, né? Mas e a gente trabalha com um plano de manutenção, que é um plano, é uma ideia para você ter um negócio Esse é o próximo podcast, funcional. Hein, cara? Esse é o próximo. Esse é o próximo. Esse merece um capítulo. Então, assim, a ideia da reforma é para o cliente entenda que não queremos desmontar, a não ser que ele queira também. Sim. Ok. Não é a ideia de deixar a máquina bonita. Não é isso. A ideia da reforma é o quê? Deixar ela operacional, Sim. de acordo com a necessidade e o que aquela máquina precisa. E nós vamos identificar para ele, vai mostrar para ele, né, o que tem que ser trocado e o que já está apontando a ser trocado. Né? Até voltando, acho que você fez essa pergunta no começo. Qual era o processo para startar uma reforma? Né? Tem algumas entradas. Uma, por exemplo, a máquina já está na oficina e aí a máquina teve um problema, o cliente não está pensando em reformar, mas aí o pessoal da Brasif fala, olha, sua transmissão, né, eles desmontam, fazem análise, usam as ferramentas ali, fala, vou usar a transmissão porque sempre é mais fácil para a gente partir desse óleo, ponto. né? Uma análise de óleo. Você fala, olha, você está com um excesso de metal no seu óleo, da transmissão, do seu eixo, e aí vai chamar o cliente e fala, ó, essa intervenção vai ser grande. Por que a gente não transforma essa manutenção numa reforma e você vai ter uma série de benefícios de desconto e isso tudo que a gente está falando aqui? Então, essa é uma entrada. Outra entrada é o próprio cliente que a gente comentou, que a máquina dele começa a dar quebra muito recorrente ou intervalos, né, de quebra. Tempo entre falhas, né? Muito pequeno. Então, o cliente mesmo fala, olha, eu quero que você analise minha máquina e veja se vale a pena uma reforma ou não. Então, são algumas formas de iniciar o processo decisório, né, pela reforma. E todo o histórico, né, da manutenção, né, vindo junto do equipamento, ele nos dá um subsídio para tomar ação. Exato. Né? Então, já tem todo um histórico, né, olha, frequência de quebra, frequências de vazamento, frequências do dia a dia da operação. Né? Ela já dá um norte, dizendo, olha, como falou, ó, material muito agregado, então esforça muito parte hidráulica, eixo, articulações, Sim. embuchamento. Então, ele vai dando um norte pra gente na área da manutenção, dizer, olha, cara, vamos focar com isso que vai fazer Mas já diferença. até aproveitando, Rafa, que você trouxe aqui essas coisas, já que a gente já entendeu mais ou menos, né, quem está nos assistindo agora já entendeu mais ou menos o que é e como que funciona a reforma, mas quais que são as vantagens efetivamente de fazer esse serviço? Né? Tem pró, tem contra? O que você sente em relação a isso? Eu diria que contra, basicamente, não existe. Só tem pró. O grande X da questão é ter um bom planejamento anterior, até mesmo envolvendo para a parada do equipamento. Né? Normalmente a reforma ela vai ter um tempinho um pouco maior de manutenção. Eu vou até fazer uma brincadeira, né? O contra seria o cliente não trazer para fazer a reforma. Exato. Deixar quebrar. Esse seria o contra. O grande X é realmente ter um planejamento inicial bem feito. Esse histórico também seguir junto com o serviço, para que a gente tenha tudo isso embasado, né? Por isso é um elo muito importante entre comercial, área de serviços e fábrica. Isso é fundamental para o sucesso rastreabilidade do negócio, dos componentes na máquina. Isso agrega mais valor também numa decisão de troca do equipamento, né? E é interessante, né, esse ponto que o cliente, que a gente está tentando mostrar para o cliente, essa viabilidade dele fazer as reformas, às vezes até anual, para manter o equipamento funcional, ele fica o ano inteiro sem fazer nenhuma intervenção assim, tirando as preventivas, né, que são necessárias devido ao orímetro e tal, essa troca de óleo e filtro, mas ele não fica gastando picados. E sem falar na indisponibilidade do equipamento. Exato. Na hora que Ele você coloca esse custo da indisponibilidade... Esse é o custo que eu queria chegar mesmo. Essa indisponibilidade paga, não a às vezes, conta todo... da reforma ali em si. É ele Exato. olhar todo o contexto. É que nem alguns outros componentes, né, que muitas pessoas olham o preço do momento e não olham o custo-hora daquele equipamento no investimento que ele fez naquela aquisição. Uma máquina, ela é um gerador de receita, né? Uma máquina é uma não empresa. Então, o cliente, isso é muito da cultura do brasileiro, né? A gente, às vezes, não tem o hábito de planilhar, de ver quanto gera de receita, quanto gera de despesa.
Mas se o cliente olhar não só para o valor, preço da intervenção, mas ele olhar, como o Kleber falou muito bem, se ele faz uma intervenção mais robusta, uma reforma, quanto tempo ele vai trabalhar sem quebra, sem falha, né? E esse tempo que ele trabalha continuamente com o equipamento é a máquina gerando receita. Então imagina que você vai iniciar um contrato importante, né? Você tem um bom valor de contrato, mas também tem uma cláusula de produtividade ali. Com certeza, antes de iniciar esse contrato, é importante fazer uma reforma. Porque você vai ter um desembolso inicial com uma outra vantagem, planejamento de pagamento. Então você vai saber quanto vai gastar, vai ter uma condição de pagamento de custo para para uma quem é empresa organizado, e por favor sejam, pô, ela é vital. Né? Para uma empresa é vital, né? Tomar susto no bolso não é bom para empresa nenhuma. Nossa. Né? Então, você faz a reforma aqui antes de começar um contrato, uma obra grande, enfim, né? Você tem a segurança que o seu equipamento vai trabalhar ali durante 1, 2 anos, depende da operação, né, Clebão? Sem te dar susto. Você vai fazer o quê? Troca de óleo, filtro, que aí não é manutenção, são as revisões. A reforma te dá essa segurança. Então, acho que esse é um bom... Esse ponto que você tocou, né, que financeiro, aí são mais vantagens, né? Além disso, condição de pagamento, estendida. Desconto no valor total. O desconto não vou falar o melhor, porque é tudo conjunto, né? Não tem um melhor. É todo o conjunto que transforma em melhor essa oportunidade. Mas aí vem aonde a gente quer chegar mesmo no ponto tópico. Você tem a reforma onde sua máquina fica operacional pelo período do ano que você precisa, de acordo com o que a gente identificou e você quis investir. Aí você tem um desconto premium de peças e serviços, né, que você não vai ter em nenhum outro momento a não ser esse da reforma. A condição de pagamento estendida. Também nenhum concessionário vai dar isso, né? Sem juros, que é excelente, né? Você não tem... Ah, mas está embutido. Não tá, gente. É um trabalho muito bem feito entre fábrica e concessionário. A fábrica subsidia, né, uma parte disso. Para quê? Porque a ideia não é só a venda. Claro, a venda se paga isso, né? Mas não é pensando nisso. É sim cativar o cliente para trazer para dentro de casa. E a máquina está no mercado com qualidade. Porque tem muito aquilo, a máquina quebra toda hora e não sei o quê. E às vezes fica pondo um defeito no equipamento que não é o problema do equipamento. Né? Então a gente quer, e com isso, a máquina vindo para dentro de casa, a gente identifica outras coisas. Sim. Ó, tem nada a ver aqui com a reforma, mas sua máquina tá. O banco aqui já não tá legal pro operador. Exemplo, tá dando. Ergonomia. Tá causando Né? um problema de ergonomia pro exato. operador. Vai ter um problema com o cara lá. Né? A No sua longo prazo, você pega todas as horas Sim. perdidas nesse se sentido. antecipar em quebras mais A severas sua caçamba também, né? tá comendo mais do lado de cá. A operação tá tendo algum problema lá. Dá uma olhada para você não perder esse componente que é caríssimo. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia toda é essa parceria, essa aproximação com o cliente, né? Dando esses retornos. E voltando no custo de novo, né? Então, você tem menos máquina parada, economia nos investimentos de peça e serviço, o parcelamento, né? Maior extensão. Ou seja, tudo isso e menos máquina parada, quando você faz a conta, não faz sentido nenhum você não fazer isso. Do que você ficar... Não vou gastar agora, vou dar um exemplo simbólico, tá? 60 mil. Uma reforma interessante, de uma retro. Não vou gastar isso. Tá bom. Aí daqui a pouco o cara vai lá, tem que fazer o embuchamento, ficou 15. Aí daqui a pouco tem que fazer o embuchamento dos eixos do freio, mais 15. Já foi 30. E 3, 4 vezes. 2 vezes a máquina parada, né? Exato. Máquina Máquina parada, peça, planejamento, ele tendo que alugar a máquina para poder parar dele. Todo esse custo, quando ele fizer na conta, ele fala, gente, é muita economia, é muita economia. Então, Quer ver nós um estamos exemplo aqui legal? para ajudar a calcular isso com vocês. Um exemplo legal, para deixar bem evidente isso. O pessoal fez análise do equipamento do cliente e falou, olha, o rolamento do pinhão seu já tá roncando. Né? O rolamento está dando sinais de que está chegando no final de vida. Faz análise de óleo, descobre que tem bastante metal no óleo, né? Então, o sinal que está desgastando, chegou naquela parte da peça onde ela começa a desgastar a parte macia, já foi a camada dura, operacional de um rolamento ou de uma engrenagem. O cliente decide não fazer. Como o Clebão falou, vou usar o número que o Kleber falou, 60 mil. Não, 60 mil agora é muito caro, né, para fazer essa reforma. Eu não estou falando que só a Coroa IPR, estou dizendo que a cotação tinha ficado nos 60 mil, hein? Vamos lá. O cliente fala, não, dá um tapa aqui, troca o óleo e vamos embora. Ele começa a trabalhar, o rolamento estoura. Só que quando o rolamento estoura, não é só o rolamento que quebra. Vai o pinhão, igual você bater um carro. vai a coroa. Não, leva tudo junto. Às vezes vai a carcaça junto, né? Pedaço de metal que sai ali dentro, vai para dentro do eixo, pode estourar o eixo, né? O eixo interno lá dentro, enfim. E aí vai ter que trocar o eixo inteiro ou fazer uma manutenção muito pesada, que vai custar
ou 60 talvez, ou dependendo do que acontecer, mais porque um eixo que quebra pode até causar um acidente, enfim, aí é o imponderável, não vamos discutir isso. Mas, ou seja, você não fez programado, não parou na hora que você só ia fazer uma reforma, você decidiu esperar a quebra. E a quebra, ela é estouro de granada. Né? Você não consegue dizer qual direção que vai o fragmento da falha. Isso que você traz para mim é perfeito porque assim, o único ponto de atenção que a gente precisa colocar em relação à reforma é justamente que, poxa, geralmente é um serviço que ele demora um pouco mais, né, justamente pela complexidade e tudo mais. Só que a partir do momento que você tem uma previsibilidade de você coloca ali na sua planilha e calcula, beleza, essa máquina aqui ela vai ficar parada de tanto a tanto, você sabe. Sim. É uma coisa que você se planejou, idealmente, você se planejou, falou, não, beleza, deixa eu já me preparar para isso aqui, para alugar uma máquina diferente e tal, para colocar no lugar, não ficar parado e tudo mais. Mas quando é esse negócio, mesmo, estourou a bomba, você não tem a previsibilidade, você Muitas foi vezes, pego de calça Agora, curta. hidráulico, né? Não, Hidráulico e- acontece muito isso. E esse Você pega uma contaminação no hidráulico, o óleo hidráulico, ele circula pelo equipamento todo. Vai sede de Quer dizer, válvula, vai às vezes bomba. aquele cilindro seu que tá bom lá na retro, Tá cheio de fagulha. vai contaminar o cilindro dianteiro, vai contaminar comando, vai Bloco. contaminar bomba, bloco. Quer dizer, um negócio que era super pequeno ali torna um... E isso legal que você comentou agora também, que é o planejamento. O cara pode estar aqui em agosto ou julho e falar, cara, quero parar minha máquina em dezembro. Eu não tenho obras em dezembro, né? Eu dou férias coletiva. Brasif, vamos já planejar. Aproveita ali, né? É. Lindo, a gente já vai entender o que é de componente, já vai fechando, já vai deixando programado. E ele vem com a máquina nesse período, a gente tá com a equipe já certinha, ele vai ser mais assertivo. Dezembro, janeiro, né, Clavão? Que geralmente é mês um pouco mais de férias, de chuva na região sudeste, onde geralmente Férias as máquinas coletivas, param. todo mundo dá uma segurada. É a né? melhor hora de você parar o equipamento de forma planejada, né? O cliente fala, mas também é o mês que eu tenho menos receita porque a máquina não trabalha. Conversa com a Brasif. Só não vai contar surpresa, hein? Não, calma aí, isso é pro final. Né? Então faz o planejamento, conversa com a Brasif, faz a intervenção agora e faz um plano de pagamento. Mas tem uma coisa importante que nós não falamos. Vantagem de preço, vantagem. Qual que é a vantagem de preço? Né? O programa de reforma que eu falei, eu tenho o conjunto gerador. Aí vamos voltar de novo lá para continuar no mesmo tema. A transmissão. Identificou que a transmissão é o conjunto gerador. Tá? E se fosse fazer a manutenção na transmissão, ficaria, vou dar um exemplo aqui, 15 mil. Só um exemplo, só para ter uma base para trabalhar. Se você for fazer só a transmissão, é 15 mil. Aí o Clebão vai lá, a equipe comercial toda fala, viu, vou te oferecer um negócio bom, programa de reforma. Ah, o que é isso? Ó, a sua transmissão é 15. Se você trocar mais aquela lâmpada, trocar aquele chicotinho que está arrebentado, se você trocar a manopla ali do joystick que está com problema... Os reparos do seu cilindro aqui que já tá meio que reparar, vazando. iria para 20. Só que no programa de reforma, você vai ganhar um desconto inicial de 15%. Opa, você ganhou 15%. Então, era 15 sua manutenção, era 20 com 15%, foi para 17%. Ou seja, você gastou 2 mil a mais, você fez um monte de coisa na máquina. Ah, mas espera aí, é só isso, Fábio? Não. Aí o cara também já estava na hora de fazer os freios. Pô, mas vai ficar caro. Aí ele vai e sai dos 20, sei lá, para 35 mil. Tem a tabela, tá, pessoal? Aí o desconto sobe. O desconto sobe para 20. Exato. Então, qual que é a vantagem do programa de reforma? À medida que o cliente vai agregando mais coisas, eu tenho um conjunto gerador, que é ele que eu reformo. A reforma tem que estar num componente. O resto pode ser qualquer tipo de manutenção. Tem um espelho quebrado. Depois que eu tenho um conjunto gerador, eu posso ir colocando na conta. O valor vai subindo, o desconto vai subindo. Chega até 30% de desconto. Poxa. Então, imagina que, por isso que vale muito a pena para o cliente, porque se ele for comprar essas peças separadas em momentos distintos, ele vai ter que pagar o valor de lista. No programa de reforma, à medida que vai aumentando o valor, ele vai ter até 30% de desconto. Mais vantagem? Lógico que tem. Mão de obra. Se eu faço intervenções picadas, eu tenho que pegar toda hora e cobrar valor de tabela de mão de obra. Se é numa reforma, a Brasif dá uma condição de pagamento de mão de obra muito interessante. Também tem um preço melhor. Outra coisa que o Kleber falou no começo que é importante, transporte. Se a máquina sua vai quebrando em momentos distintos, você paga ou para o mecânico ir ou para a prancha levar a sua máquina. Na reforma, você faz um transporte único, que também tem uma condição especial dentro do programa de reforma. Você tem um frete só. Embute no valor. Está no valor, está no parcelamento de pagamento. Ou seja, Dilui tudo. você falou, Sim. você perguntou, né, por fácil, qual que é a desvantagem? Até hoje eu não encontrei. Porque se você planeja para parar, não tem desvantagem. Né? Chegou, fez análise de equipamento, precisa reformar. A máquina consegue trabalhar, mas
15, 20 dias, às vezes pode até combinar e falar, pessoal, então já vai pedindo as peças que vocês identificaram, deixa o mecânico, deixa o box preparado, porque no dia tal eu vou parar com a máquina. Ou seja, você trabalhou mais alguns dias, chegaram todas as peças, o box está preparado. O que a gente falou que às vezes a reforma pode demorar, planejamento, né? não demora, porque você teve tempo de preparar a equipe técnica da Brasif, a equipe de peças, todo mundo está preparado para hora que a máquina chegar no box, botar ela para andar rápido. E detalhe, né, Fabiano? Você não precisa ter as peças ali naquele momento. Porque às vezes alguns itens são itens de baixo giro, né? Então você tem na fábrica. Você tem 2, 3 dias. Mas a gente vai estar desmontando a máquina. O importante é isso, né? E as peças estão vindo. Então, claro, se for peças que não são ali de alto giro, né? Geralmente as reformas estão sempre nesses componentes mais de giro, né? Então, assim, essa parte de tempo também é interessante porque a máquina não fica muito tempo parada. Tá? Exato. Por causa do planejamento. planejamento. Né? Por causa do planejamento. Porque a gente vai no cliente, faz as análises, o cliente se interessa pelo plano, aí você começa a identificar, você já sabe os componentes, fechou, já está tudo mastigado. Aí é só planejar a chegada do equipamento. Né? E se o cliente não tiver prancha, não tiver caminhão, ou tem, mas está também já comprometido com a operação, nós temos um excelente custo e a gente não põe nenhum tipo de lucro em cima do frete, tá? Ele pode cotar no mercado e vai ver que é mais barato esse frete, porque a Brasif já tem um parceiro, esse parceiro só vai fazer uma ajuda para nós, vai faturar, só vai entrar no resultado dele ali, no custo dele, por exemplo, ficou R$4.000 uma reta para pegar, levar e trazer, e de volta, tá? Então beleza, meu amigo, sua reforma era 60, ficou 64, não tem 64 mais margem, imposto, Sim. 64 tá aqui dentro do negócio, a gente assume também, mas para ajudar o cliente. E para complementar uma coisa que eu acho bem legal, nessa época do ano, né, geralmente todo mundo, Black Friday, etc e tal, 30%, isso é pegadinha, né, não existe esse desconto. Cara, a gente tem a lista de preços que a gente mostra pro cliente, ó, essa lista de preços, você pode pegar para um amigo seu, ligar na empresa e cotar a peça, ele vai pagar isso aqui. Olha o seu preço com os 30. Então, assim, a gente é transparente nisso, isso é muito importante. Tem uma lista de preço Brasil. Né? Esse é o documento oficial da lista de preço de peça. Então, o que o Clebão falou, se a gente falar que é 30%, ele pode pegar a lista de preço e pode fazer a conta. Sim. Você falou 30, mas você jogou 20 e me deu 10. Não existe. A gente consegue mostrar isso pro cliente para ele não ficar com essa preocupação, né, de pegadinha, né, de mercado. Que milagre Qual é o milagre? O milagre, na verdade, é quando você faz uma intervenção grande, o volume financeiro é maior. Melhor do que eu te vender uma peça de R$500, é eu te vender uma reforma de 50 mil. Sim. Né? Então, assim, a gente faz margem muito baixa, mas tem uma coisa que é, vamos dizer, intangível, que é imaterial. É muito importante a gente prover solução para o nosso cliente. Né? Acho que hoje, qualquer empresa no mundo que quer se posicionar, ela tem que tratar o cliente como um sócio, como um parceiro. E né? queremos eles com a gente. Eles com a gente. Então, para a gente é importante fazer essas intervenções grandes, oferecer uma condição onde esse cara ele consegue botar o equipamento dele operacional. Porque isso gera uma relação de proximidade, de cumplicidade. E a gente garante que a satisfação dele com o nosso produto é, né, mais longeva. Continue com a gente. Se você fizer um comparativo hoje, vamos reformar uma retro, falando só em embuchamento. Vamos reformar o embuchamento inteiro. Dianteiro, traseiro e os freios. Também vai embuchamento. Nem todo mundo sabe. Mas lá nos 2 eixos tem embuchamento. Você pegar isso no mercado e pegar com a gente, vai empatar. Sim. Aí você vai usar genuíno contra alternativo e outra coisa. Não é só isso. Lógico, às vezes o cliente tem um mecânico muito parceiro dele de campo e eu respeito isso, tá? Mas na hora que quebra um equipamento, depois que fez uma intervenção dessa, ninguém quer dar garantia. O problema é seu, você errou, o seu operador fez. Todo mundo, porque nem todo mundo tem margem para isso. Então as grandes companhias, né, têm esse respaldo para o cliente. Todos os clientes nossos, se tem algum problema, nós vamos lá. E às vezes não é nem nosso problema, mas para cuidar dele e mostrar para ele que a gente está parceiro, a gente investe nisso também. Já fizemos alguns consertos de erros que não eram nossos. Mas era coisa simbólica que não faz sentido você. Né? Então, esse é o lado do pós-vendas, junto com essa reforma. Então, assim, mais uma vantagem. Você não está fazendo com qualquer pessoa. Você está fazendo com uma empresa estruturada, que respeita o cliente. Né? Aí vem tudo de novo. Bom custo, bom prazo, uma boa condição de pagamento, feito por profissionais, com ferramental correto. Isso é muito importante. Você torquear um parafuso
com as informações da fábrica é muito importante. Contra um cara vai lá pegar uma chave, Ajuste de folga, com medida ajuste de de folga. fábrica. Tudo isso interfere. Clebão, deixa eu aproveitar aqui o gancho, tem um ponto que eu acho que ele também é vital da vantagem que você falou, a garantia. O cliente faz uma reforma com a gente, tá? Então, colocou a peça genuína, né? ou um Fleet Pro, que é uma linha de peças da CNH também para pós-venda. E aí, após a reforma, teve um rolamento, vou usar o rolamento como exemplo, tá? Mas pode ser um casquilho, pode ser uma engrenagem, enfim, algum componente estava com falha. Ele tinha um defeito de fabricação e ele quebrou. Quebrou, a gente falou agora há pouco, quando quebra um rolamento, que às vezes quebra um monte de coisa em volta dele, que ele vai arrastando. Se essa peça, se a intervenção foi feita conosco, né, com o nosso mecânico, a nossa peça, e quebrou, o rolamento quebrou e quebrou a transmissão inteira. Né, foi comprovado que era a falha do componente, nós assumimos o conjunto inteiro. Né? Isso só existe dentro de um concessionário. No mercado, se falhar o rolamento, o cara vai falar, foi o rolamento que falhou, toma o seu rolamento de volta. Ele não consegue bancar. Aí é onde está a fábrica por trás do concessionário, ou por trás não, a fábrica de mão dadas com o concessionário. Esse é o tipo de garantia que só a gente consegue dar. Exato. Né? E finalizando o nosso programa, uma coisa que vocês mencionaram antes era justamente isso, né? Como que a gente se programa para, poxa, dezembro tal, já é uma época que, pô, o ano já acabou, a galera já tá com uma mentalidade aí de parar e todas essas coisas, mas tem uma coisa que a gente tá puxando desde o início do programa, que, né, é uma surpresinha aqui pro final para você que tá tanto nos assistindo ou nos ouvindo, isso é para você. Quem né? conta a surpresa? É o Papai Noel, o Kleber que tá mais de barbinha branca, né? Deixa ele estar de Papai Foi de Noel. Papai Noel? Vai lá. Então eu vou dar um presente pra galera. Não, realmente a Brasif, junto com a Case, né, tá promovendo aí uma campanha para dezembro, né? Eu não sei se vai estender para janeiro ou é só dezembro. Vamos começar em dezembro e aí Dezembro, se tiver né? que estender, a gente... Ok. Então tá essa campanha para dezembro, né? Do cashback da reforma, né? Você ganha R$ 1.500, né? De acordo com o tamanho da reforma feita na Brasif. E por que dezembro? Nós comentamos lá no começo, né? Muitas empresas dão férias coletivas, algumas obras realmente param por causa dos funcionários, época de chuva também, enfim, N fatores que o cliente muitas vezes tem que parar o equipamento. Então já está parado. Você não vai ter esse custo de parar assim, já está planejado isso, né? Aproveita esse momento, né? E leva o equipamento para a Brasif, ou aciona a Brasif, nós vamos fazer uma visita, vamos identificar que tipo de reforma cabe a você, né, nesse momento, e juntos vamos fazer esse negócio acontecer. Ou seja, a melhor Clebão, opção. fez a reforma, ele ganha R$ 1.500 de cashback para comprar cashback, peças, pra comprar. né? De novo, aí mais uma vez que fica legal. Belo desconto, né? Podendo chegar a 30%. 30%. Condição de pagamento estendida. Mão de obra especializada. Mão de obra especializada. Garantia de fábrica. Garantia, frete se precisar. E mais os R$ 1.500 de cashback de acordo com o tamanho da reforma. Pode comprar filtro que vai usar. Faz o que ele quiser. Pode comprar óleo, pode comprar. Quiser abater os 1.500 em alguma compra que já fez. Pode E não, também, Clebão. e não é de uma hora para outra. Ah, não, decide aí que você tem que gastar 1.500 agora. Não. Tem Ele 6 meses. Tem o cashback. Tá Tá tudo lá. tranquilo. Ah, eu tenho um contrato, eu tenho um plano de manutenção com a Brasif. Puta, tem esse 1.500 aí, o meu plano eu pago 2.000. Boto 500 e os 1.500 mata ele. A cesta de bondade não tá vazia, tem coisa ainda, tá? Que a gente acabou de lançar os Gostei dessa embuchamentos. de bondade. A cesta de bondade é o saco do Papai Noel. Acabou de ser lançado o kit de embuchamento Fleet Pro, que veio com um preço assustador de bom. Né? Então, assim, quem vai fazer reforma e quer incluir embuchamento no equipamento, pode cotar no mercado. Embuchamento com a qualidade que a gente acabou de lançar, com o preço que lançamos no mercado, ninguém tem. Então, que a reforma vai ficar melhor ainda. Depois, no próximo podcast, nós vamos falar de Fleet Pro, que eu acho que é uma coisa legal para falar, que também cabe nas reformas, né? E aí você estava falando de plano de manutenção. Então tem coisa para a gente falar ainda. Custo-benefício, né? Que é legal também, né? Porque às vezes o custo, às vezes está comprando barato e o barato está saindo caro. Então o custo-benefício também é muito... O pós-venda é uma coxa de retalho. Né? Só você está falando de encerrar, assim, se me permite fazer uma falha, que eu acho que ela é como a gente da Case, da CNH, a gente enxerga com a Brasif a importância do pós-venda. Né? Você precisa cobrir o cliente, né? Então ele está coberto com uma coxa. E essa coxa é feita peças, serviços, né? Assistência, quando o cliente liga, ter gente preparada para dar assistência para ele, ter garantia de fábrica. São vários programas que a gente oferece como reforma, como desconto, como contrato de manutenção, enfim, para fazer com que o cliente esteja protegido e amparado. O pós-venda, hoje em dia, se ele não for assim, se o cliente não tiver ali se a gente não olhar para o centro da mesa e não ver o cliente, o futuro vai tirar a gente do jogo. A empresa que não pensar CX, né, que é a palavra da moda, mas CX é só um nome para
por uma necessidade de mercado. Então, se o cliente não estiver no centro do negócio, e quando a gente fala tá ao centro, não é mimar o cliente, a gente tem que ser parceiro, sócio. O que é necessário de verdade, o que precisa de verdade, a gente tem que estar ali mão com mão para fazer acontecer. E assim, para finalizar, né, o assunto, né, eu chamo a atenção de todo mundo, né, da palavra reforma não ser o susto, né, de novo. A ideia da reforma não é pegar o equipamento, derrubá-lo no chão, de ponta cabeça e falar, tem que fazer tudo. Não é isso. A reforma ideal é identificar parcialmente o que realmente é necessário para a máquina, né, deixando a perfumaria da máquina de lado, né, que é a parte estética, focando nas peças operacionais, né, para manter ela funcionando e entregando resultado. Então, essa é a ideia e... naquele momento e alinhado com a característica da operação. Claro que se o cliente... Aí é outra coisa boa nossa, né? Nós estamos ali para atender o cliente. Quero fazer isso também? Ok, nós vamos tentar fazer o melhor para que não tenha um alto custo também. Isso é tranquilo. A perfumaria é bom, porque aquilo que a gente falou, ele vai agregando. Se o Sim, cliente quero todas as lâmpadas novas, quero todos os espelhos, vai entrar naquela conta de desconto. Às vezes ele está bem perto da linha que muda para o próximo desconto. Aí, como o Kleber falou, o cliente pega um pouco de perfumaria não, mas de periféricos ali, coloca nessa conta, muda o valor para a próxima faixa e ganha talvez mais 5, às vezes mais 10% de desconto. Não, concordo. É que quando eu falo perfumaria, assim, mais da minha visão, eu falo mais pintura da máquina, esse tipo de coisa. O cara vai toda hora... Às vezes o cara quer pintar a caçamba da máquina e chega lá, dá a primeira conchada, tchau, pintura. Então, às vezes, não é necessário e é um custo, né? Então, lógico, depende da operação do cliente. Às vezes, o cara quer ter a máquina bonitinha, tem uma operação tranquila, não tem esse desgaste, ok, mas esse é um custo também que às vezes não é necessário, né? E não interfere na operação. Na operação. Mas se o cliente quer fazer, vamos fazer. Ok, estamos aqui para fazer. O cliente manda. Né? Excelente. E assim a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquina. Se você gostou, não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais da Brasif Máquinas. Deixa lá sua avaliação, seu comentário, uma dúvida ou quem sabe então uma sugestão para um próximo episódio do nosso programa. Então mês que vem a gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Eu sou Caio Corraine, muito obrigado pela audiência de você e até o próximo episódio.